Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Eric Dollard diz: o Sol é um véu oco, sem estrutura interna, com grânulos contíguos na sua superfície. O Sol não tem fusão interna e não pode ser visto no espaço livre sem interação da matéria grosseira, que permite a conversão à luz visível. O Sol é um transformador, conversor, etéreo de outra dimensionalidade, sendo o calor e a luz produto residual. Nenhuma estrutura interna, apenas uma superfície sem nada dentro. Não está queimando nada, nenhuma fusão é compreendida. O Sol só é visível se está dentro da nossa atmosfera. E o que diz a cultura racional sobre isso? Podemos fazer algumas análises. Vejam bem, este é um ponto de vista de um cientista, Eric Dollard, se diz seguidor de Nikola Tesla, um dos grandes gênios da humanidade, sobre a natureza da eletricidade, e na qualidade de estudante não só de cultura racional, mas também como professor de universidade, nós temos na nossa formação científica que analisar duas substâncias, duas coisas muito fortes que ele fala aí. A luz, ela não é emitida pelo Sol. O Sol não emite luz. O Sol emite uma radiação. E esta radiação, interagindo com a matéria, que é o chamado efeito fotoelétrico, deriva a luz. Então a luz passa a ser um produto residual, como ele diz nessa descrição dele. Essa é a natureza, segundo a ciência nos mostra. Portanto, o Sol não emite luz. Ele emite uma radiação, uma radiofrequência, como queira entender, e essa radiação é que interage com os meios densos, aí o Sol se torna visível. Quando ele diz que no espaço o Sol é invisível, ele está falando do efeito luminoso. É invisível pelo efeito luminoso, ou seja, ele não produz luz no espaço, por isso que o espaço é escuro, não é mesmo? Então esse é um ponto que a gente pode consagrar cientificamente para a gente poder embasar bem a coisa. Do ponto de vista... E tem outros detalhes que a gente pode voltar aqui e conversar também, viu, Oswaldo? Depois você voltar a alguns pontos aí que a gente possa explicar. No ponto de vista da cultura racional, o racional superior nos apresenta o Sol como sendo uma formação de origem de um foco de luz. Então isto literalmente ele nos dá a entender que no princípio da formação universal houve a formação de um foco de luz aonde se reuniram as virtudes de uns tantos racionais e que com o tempo deu origem ao Sol. Então antes de ser Sol era um foco de luz. Dentro do nosso mundo, compreender o Sol, muita gente às vezes até faz muita confusão, porque com a visão científica de uma explosão que está queimando hidrogênio, produzindo hélio, e aquela fusão atômica toda, fica difícil de compreender a descrição do racional. Mas com esta colocação de um cientista, não de um místico, mas sim de um cientista, com embasamento eletromagnético, do conhecimento da teoria, da natureza da eletricidade, aí já fica mais fácil da gente compreender que o Sol seja realmente um foco. E o racional superior também diz assim, o Sol, a Lua, e aí vem a Lua também, são aspiradores magnéticos. Achava até que, assim, como? Aspirador magnético. E ele fala que o Sol tira o seu sustento do seu giro. Então, na visão que a gente tenta compreender pela descrição do racional superior, vejam bem, a visão que a gente cria, que naquilo que o racional superior nos apresenta, vai mais ou menos de encontro a esta coisa aqui que a ciência pode chamar de maluco. Mas o fato científico não é nulo. A questão da luz é só uma questão de análise. A luz não existe, o Sol não emite luz. O Sol emite uma radiação. E essa radiação é que vai se converter em luz aonde houver matéria. Se não houver matéria, ele não se converte. Então o espaço é escuro. Então seria o caso de nós podermos chegar no espaço com os nossos olhos e olharmos e ver assim, cadê o Sol? Quer dizer, a gente vai ter que sair da parte material.
Claro que vai rareando, né, à medida que a gente subiria. E também temos aquela outra questão, na prática, que a gente sabe que as partes mais altas da Terra, elas são as partes mais frias. As neves eternas que estão lá no Everest, nos Andes, que não derretem nunca, é a confirmação de que o Sol não emite calor. Se o Sol emitisse calor, o calor derreteria a neve lá em cima. Isso é uma observação. Mais perto dele, né? Em tese. Em tese, que estaria mais perto, mas é justamente o oposto. Então, por que as neves eternas existem nos montes mais elevados? Porque o Sol não emite calor. Então, ele não emite calor e não emite luz. Aí, o Eric Dollard está coberto de razão. Eu tenho que dar razão a ele pela observação prática. Não estou criando nada, nem místico, nem coisa nenhuma. Exatamente. Por que as neves eternas existem lá em cima? Porque a interação da radiação do Sol com a matéria é mais rarefeita. Então produz menos luz e produz menos calor. Professor Horta, doutor Carlos. O que dizem, aí, no caso aí, lá dentro do Sol não tem nada. E que ele é um aspirador. Realmente, conforme disse, o que leva, por exemplo, a luz, né, a gente vê o foco de luz, é um fenômeno que ocorre muito depois da saída das radiações do sistema solar. O que ele emite não é luz. Ao contrário, lá nos seus arredores é negro, a ausência total de luz. O que ele emite são radiações de alta frequência. São os raios X, gama, e até que passa, que ela, quando é jogada no espaço, ela entra em contato com a matéria e aí tem a reflexão. E, neste caso, ela, por exemplo, diminui a velocidade ou aumenta, diminui a frequência, no caso também, ou aumenta o comprimento de onda. Com isso, até isso vem ocorrendo a longa distância, depois que essas radiações são jogadas no Sol, até que elas atingem a faixa do ultravioleta. Aí encerra o escuro, né, e começa a luz. E a varredura vai sendo feita, ou seja, do ultravioleta em direção ao vermelho, ao que a ciência chama de deslocamento para o vermelho. Ou seja, a passagem dos raios do ultravioleta em direção ao vermelho, até que ele rompe essa barreira e novamente a luz, aqueles raios que formavam a luz, já não existe mais como raio luminoso. Ele existe agora como raios no escuro, ou seja, entra nas ondas de rádio ou essas usadas nas nossas radiações. Então, isso é o fenômeno do que ocorre com aquilo que o Sol joga no espaço, que são ondas eletromagnéticas de alta frequência, e que vai em direção ao vermelho, passando pelo ultravioleta, aí sim, do ultravioleta até o infravermelho, infra quer dizer para cá, tá? E aí é que surge, então, o que a gente chama de foco. Depois, esses raios deixam a luz e entram para a faixa novamente escura das ondas de rádio. É mais ou menos isso. Professor Horta, nessa sua descrição, só rapidinho aqui, a coisa começa com raios cósmicos, não é isso? Alfa, gama e X. A radiação. Que são os raios cósmicos. O que a ciência não conhece é exatamente a natureza dos raios cósmicos, pela sua grande intensidade. E o racional superior fala que é um corpo de energia. Eles são pouco empregados, né? Você vê só o X aqui. Né? O racional usa o termo cósmico. São corpos de energia, massa de energia cósmica. Então aí começa a fazer o sentido.
da degeneração dessa radiação e vem percorrendo todas essas faixas, como você acabou de... É uma varredura. Essa varredura. Uma varredura. Mas então ele começa com raios cósmicos, vai enfraquecendo à medida que vai interagindo com a matéria. Vai. Até sair nas ondas de rádio. É verdade. É muito elevado esse conhecimento de cultura racional. Professor Gaspar, professor de Mecânica Celeste da UF e da UFRJ, nas suas apreciações sobre o livro Universo em Desencanto, diz que é uma obra enciclopédica no sentido amplo e metafísico do termo. Então, na década de 90, já Leonardo Boff falava que, 80 para 90, que os físicos estavam podendo até conversar com os místicos, né? Década de 90, aí entrou a neurociência, os neurocientistas agora estão falando como místicos. No caso desse cientista, um seguidor de Nikola Tesla, ele está usando a linguagem técnico-científica. E o racional usa uma linguagem dele, linguagem racional, a qual o professor Gaspar, nas suas apreciações do livro Universo em Desencanto, diz que é uma prova da origem superior do conhecimento racional, porque está em linguagem do povo, para o povo entender. Doutor Carlos, me permita aqui rapidamente, eu vou pedir aqui para o Luiz Cláudio fazer uma leitura de um trechinho bem simples da réplica, nono da réplica, que ele fala do Sol e da Lua, que eu achei muito interessante, que se adequa bem nessa descrição. Doutor Luiz Cláudio, por gentileza. Réplica número 9, página 51. Assim diz o racional superior: a lua é o brilhante da noite e o sol é o brilhante do dia. O sol move o centro arqueológico da matéria, e a lua aduba os seres com seu poder magnético que marca todas as esferas do quadrante e dos seres que ela é atuante, marcando os quartos da natureza com a sua régia força magnética de domínio sob o seu ponto certo de atuar na vida de todos os seres de matéria. Só para complementar e finalizar, né, por conta do horário, nas obras-primas do Racional Superior ou Universo em Desencanto, tem uma afirmação assim: este foco imaginário que vocês chamam de Sol não queima um imunizado e continua queimando um animal racional pensador. Porque o animal racional pensador está ligado no campo eletromagnético, e isso tudo que os professores aqui falaram é a prova disso. E um aparelho racional já está ligado acima do Sol. Ao astral superior já é acima do Sol e ao mundo racional. Por isso que esse foco imaginário é um foco, né? Então, é uma questão de linguagem, né? A técnico-científica. Tem a místico-religiosa, que é muito complexa, ainda quem tem pouca cultura fica fanático e aí que não entende mais nada. O negócio é o conhecimento de cultura racional em linguagem simples e clara, com base lógica, provas e infinidades de comprovações, que desenvolve o raciocínio onde a pessoa estiver lendo. Por isso que a gente fala aqui, leia o livro Universo. Antes da gente encerrar, apenas uns 30 segundinhos, nós perguntávamos para o senhor Manuel Jacinto Coelho, o aparelho do Racional Superior da Terra, e aí o eclipse, quando aconteceu o eclipse, e ele nos dava a seguinte, quase que mito poética descrição, que ele dizia assim: é quando o Sol se aproxima da Lua para cortejar a Lua. Ele descrevia o eclipse da Lua ou do Sol como sendo um cortejo. Vejam só que linguagem. Eu gosto muito mais dessa linguagem romântica, que eu posso compreendê-la, do que aquela linguagem áspera e fria da ciência materialista. Não tá errado. A ciência eu compreendo que a ciência não está errada, mas ela só está vendo um lado. E essa descrição que o Racional Superior nos faz do Sol e da Lua, e das estrelas também, que são focos, também são focos de energia, são o arranjo universal. Não é só aquela questão teórica que, mesmo precariamente, ainda não sabe explicar a verdadeira natureza da eletricidade. Porque esse artigo aqui, embora pareça meio doido, não vamos aí dizer que a ciência está errada, porque não está contra a ciência, está simplesmente dando a instrução para a gente compreender o mundo em que a gente vive. E como foi a sua origem, que o livro Universo em Desencanto prova o que aconteceu,
num mundo superior para haver uma transformação e chegarmos aonde estamos, em pleno acordo com a religião, com a filosofia e com a ciência. Mas é necessário que a gente desenvolva o nosso raciocínio. Senão nós vamos continuar sendo enganados ou pela ciência, ou pelos místicos, ou pelos, sei lá, o que tem por aí para nos enganar. E a verdade? Uma hora dessa a gente fala sobre isso. Porfírio, mais uma coisa também. Um avião voando a 10 mil metros de altura, a temperatura do lado de fora é 50 graus abaixo de zero. Então, quer dizer, quanto mais sobe, mais frio é. É, exatamente, que é menos denso. É porque a matéria, isso aí está mais do que provado cientificamente, a própria ciência. Só que extrapolando, a gente chega lá no Sol, não tem matéria, se não há matéria, não há calor nem luz. A coisa vai se formando aos poucos. E nós que estamos aqui, aí tem uma porção de coisas que a gente tem que considerar. Só para complementar também, rapidinho, é que, como ele falou aí no calor, quanto mais se aproxima do Sol, mais frio é. Quanto mais se afasta, mais tem o deslocamento para o vermelho, maior é a temperatura. É, exatamente isso. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Agradecemos aqui a nossa atenção sua de assistir nossos vídeos. E não perca tempo, conheça a cultura racional e leia o livro Universo Desencanto. Salve!